diferentes, ninguém vai governar sozinho, é fundamental, né, que se tenha a visão da governabilidade. Eu que defendo muito que as coisas se deem com a autoria na formulação, tem que ser também com a autoria na implementação. Né? Mas eu advogo que é possível fazer alianças diferentes. Dado o desgaste da política como está hoje, né, e dos próprios partidos, eles não têm mais que achar que são os hegemonizadores do processo político. Você pode fazer aliança. Não existe mais hegemonia em lugar nenhum. Você tem que fazer aliança com os núcleos vivos da sociedade. Né? Você vai fazer aliança com os jovens, com as mulheres, com os empresários, com os trabalhadores, com os movimentos sociais. Vai fazer aliança, né, com as pessoas que têm uma visão de mundo, não é, voltada para princípios de melhoria da qualidade de vida das pessoas na saúde, na educação, que essa nossa política econômica continue num rumo promissor. Não queremos mais voltar aos velhos tempos, né, de inflação, de instabilidade econômica. Não existe nenhum projeto político que, em chegando, seja deslocado o suficiente para dizer, não, nós vamos zerar, recomeçar de novo, porque não é possível. Nem dá para dizer, como o Lula diz, nunca antes na história deste país, porque de fato a história desse país não começou com ele. Não é? Ele é herdeiro de todos os erros anteriores com os quais a gente aprendeu, e a gente aprendeu com muitos erros. Então, erros tem um papel positivo, uma vez que eles se tornem história. A gente aprende com eles. Ele aprendeu com as coisas positivas que foram feitas. Até o Collor deu canetadas importantes. O Itamar Franco tomou medidas importantes. O Fernando Henrique segurou ondas importantes, fez encaminhamentos importantes. É o plano real, né? Plano real. E o Lula, nunca antes na história desse país, encontrou uma possibilidade tão boa de ter uma base suficiente para montar o que ele montou. Então quem quer que venha tem que ter no mínimo essa consciência não narcisista de que não se está inaugurando uma era, a gente está dando continuidade, o que está dando certo, vamos ajudar a continuar dando certo e a melhorar. Agora, isso sabendo que políticas econômicas não seriam mexidas, o que você, eleita presidente da República, elegeria como prioridade, além do meio ambiente, que já está escrito na sua alma que seria prioridade? Porque a gente está aí, na iminência de nos tornarmos a quinta maior potência econômica do mundo, é o sonho do Lula, que a gente chegue logo aí, ao mesmo tempo 74º em distribuição de rendas. Bolsa Família, que dá uma garantia de eleição, deu para ele até agora, é uma bênção para quem recebe, mas o prolongamento disso sem um acompanhamento que dê emancipação social às pessoas e não introjete apenas dependência social, é o que se tem que fazer. Do contrário, você fica apenas alimentando um ciclo de dependências, enquanto não se criam os elementos de autonomia, de caminhar com as próprias pernas, toda ajuda tem que ser dada. Você, olhando para esse cenário que está aí, o que você agregaria ao que já está feito, que você considere valor fundamental e essencial para uma nova presidência da República? O senhor está me fazendo uma pergunta que a maioria dos jornalistas fazem. É claro que, ainda nesse lugar de pré-candidato, eu vou falar com as limitações de quem está nesse lugar de pré-candidato. Um pré-candidato profético. Eu acho assim que uma coisa que eu tenho dito é que nós não podemos ter uma visão nihilista, destrutiva das coisas. Nós temos que ter uma visão cumulativa dos processos, né, para que a gente possa transitar para as novas conquistas. Quem não tem uma base onde se firmar, não tem como dar o passo seguinte. Então, se algum passo está sendo dado, é em cima de alguma base. E nos últimos 16 anos, nós conseguimos coisas importantes. Por exemplo, o Plano Real desencadeou um processo que nos levou ao equilíbrio econômico, não é? Enfim, políticas que nos levaram ao ajuste fiscal, que faz com que o Brasil tenha sobrevivido, inclusive, a essa crise, sem as mazelas de outras economias do mundo, que se tornaram até mais vulneráveis,
Mas temos vulnerabilidades que precisam ainda na área econômica serem superadas. Por exemplo, nós temos uma grande parte, não é, da nossa balança comercial, da nossa economia, não é, baseada em commodities. E isso é um problema. Não é? O nosso processo de industrialização, não é, e a nossa capacidade de exportação de produtos que agregam valor é muito frágil ainda. Isso é um olhar que precisa ser cuidadoso. Nós ainda somos a terra da matéria-prima. A terra da matéria-prima que está aí, né, na política das commodities. Uma coisa importante no meu entendimento é a preservação das conquistas. O presidente Lula chega, amplia esse processo em termos do equilíbrio econômico e faz ainda uma coisa necessária e fundamental, que é a questão da distribuição de renda. Isso é algo que precisa ser preservado. Mas, infelizmente, nem o PT, nem o PSDB perceberam algo, de que nós não podemos fazer uma disputa em relação ao passado. Disputando o presidente Lula e o presidente Fernando Henrique Cardoso. Eles deram a sua contribuição, nós vamos aprender com os erros de ambos e vamos usar os acertos como, digamos assim, aquela base para dar os próximos passos. Quais são os próximos passos que o Brasil precisa dar? Obviamente que existem algumas questões de base na área de educação, né, que a educação como um direito que vem sendo universalizada, isso é uma conquista importante dos últimos anos, mas nós vamos ter que ter um sério investimento naquilo que alguns pesquisadores chamam de um processo de indução para a pesquisa, a tecnologia e a inovação. É assim que nós vamos chegar na economia do século XXI. Vamos ter que criar, sim, processos de excelência no Brasil para que não fiquemos na dependência da transferência de tecnologia. Sem negligenciarmos, avançarmos cada vez mais no atendimento da saúde, um cuidado adequado para as questões voltadas para o trabalho, a ocupação das pessoas, né? Tudo isso são questões que não podem ser negligenciadas. Agora, existe um desafio que nós não temos como fugir dele. Nós vamos atravessar esse século tendo que resolver a equação. Como desenvolver protegendo os recursos naturais e como proteger esses recursos desenvolvendo as economias dos nossos países. E o Brasil é o país que reúne as melhores condições para, junto com os países desenvolvidos de tradição milenar, dar o passo para a economia do século XXI. E, infelizmente, o debate estava sendo feito em cima da velha visão desenvolvimentista do final do século XIX, do século XX. A visão do século XXI estava completamente periférica, se é que estava periférica. E eu acho que esse movimento do PV trouxe essa questão para o centro do debate e é isso que nós vamos colocar. Não como uma questão ambiental exclusivamente, como alguém disse, é samba de uma nota só, é uma coisa monotemática. Não é. Pensar a energia no século XXI é pensar as energias renováveis e seguras, como, por exemplo, investir em eólica, em biomassa, investir fortemente para que o Brasil continue com a matriz energética limpa e diversificada. Vem me ver TV, o canal é você.